nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Vale a pena reler esse versículo de Hebreus? Nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Que semana forte, que semana rica para todos nós, queridos. Não é? Você percebe, eu fico meditando, a vida cristã católica é um retiro diário, constante, 365 dias, e considerando a quaresma, que é um retiro particular. Na verdade, durante os 365 dias de cada ano, a vida eclesial católica é uma vida de profundidade. É uma vida de envolvimento com Deus. É uma vida de despojamento. E não um despojamento artificial. Não é uma vida de teoria. Repito-me, é uma vida eclesial profundamente inserida em Deus, inserida na Santíssima Trindade, relacionada com os santos, com os anjos, com Nossa Senhora. Ou seja, a igreja, ao mesmo tempo que ela traz Deus para os homens, ela leva os homens para Deus. Quem disser que saiu da Igreja Católica porque não encontrou Jesus, porque não teve uma experiência com o Espírito Santo, porque não conseguiu fazer uma ascese, não conseguiu encontrar o caminho, eu tenho as minhas dúvidas que essa pessoa algum dia tenha sido católica. Olha, esta semana, como eu falava, não ligue não que eu estou com o meu tablet aqui na mão, tá? Esta semana, o Boca de Ouro, como é? São João Crisóstomo. São João Crisóstomo. O que é isso? Olha o que a igreja traz para nós. Aí logo na sequência, a exaltação da Santa Cruz. Logo na sequência, Nossa Senhora das Dores. Analisa, querido, amado irmão e irmã, o texto da nossa primeira leitura hoje de Hebreus. Nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. O autor está falando aqui de Jesus Cristo. Nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e justamente, como que pegando um gancho na vida de Jesus, a igreja vem celebrar
as 7 dores de Maria. Ou seja, resumidamente, Nossa Senhora das Dores. O que está errado? Qual a aberração? Onde está faltando sobriedade? Por isso disse, o católico ele vive 365 dias a cada ano, se ele quiser, mergulhado em Deus. A igreja propicia-lhe entrar no céu, viver no céu, usufruir da atmosfera celeste com os pés bem calcados na terra. Durante toda a sua vida, com seu coração de mãe, Maria Santíssima conheceu e experimentou o sofrimento. Dizendo de outra forma, e hoje para nós está tudo mais fácil, dizendo de outro modo, os mistérios dolorosos que celebramos, que meditamos no Santo Rosário, eles foram produzidos, eles foram experimentados por Maria Santíssima. Essa é a fé da igreja. Não é uma fé artificial. Não é uma fé teatral. É esta fé. Assim como a Bíblia, é bom a gente falar isso, eu sempre o digo. O Evangelho, esse Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, 4 Evangelhos, que falam do Evangelho, antes que ele fosse livro, que ele fosse escrito, ele foi fato, ele foi acontecimento, ele foi vida real. O que é quando a gente lê no 6º mês, foi o anjo Gabriel? O que é que nós estamos lendo? Estamos lendo um fato que deu-se com Nossa Senhora. E Jesus andou sobre isso que nós lemos hoje, como o Evangelho, foi um fato que deu-se há 2000 anos com Jesus Cristo. Ou seja, antes que tivéssemos as páginas escritas, o papiro, o pergaminho, essa coisa toda, antes de Gutenberg, o que era que tínhamos? Lá na origem, tivemos os fatos. E os apóstolos saíram por toda parte a pregar os fatos, o Evangelho na fonte. O rosário que hoje meditamos. Eles deram-se na fonte. Hoje é fácil, a gente pega o terço, não é? A gente pega o terço, o rosário, e vai meditando mistério, mistério, mistério. Lembrando, Nossa Senhora ela não lembrou de nada, ela viveu os mistérios. Mistérios gozosos, mistérios luminosos, mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos. Entende, queridos? Ela viveu. Quando rezo o rosário hoje, eu tenho que ter uma consciência. Eu estou entrando na vida de Jesus por meio de Nossa Senhora, porque Deus quis que assim fosse. Olha aqui o cercado de morros, né?
Deus não poderia ter escolhido um Monte Sinai, tantos outros, e Jesus descer ali numa carruagem de fogo, pronto. Estava feito o negócio. Não. Ele quis, ele que não precisa de nada, ele que é onipotente, onipresente, onisciente, ele que é autossuficiente, ele que estava no princípio dos princípios. Ele quis precisar dela. Ele quis que ela entrasse nessa história. Ela quis precisar de uma mocinha frágil, que morava em um lugar desprezível. Ele quis que fosse assim. E se ele quis que assim fosse, quem sou eu para não aceitar o que assim fosse de Deus em relação à nossa história, em relação à nossa salvação? Então, quando hoje a igreja celebra Nossa Senhora das Dores, e sobretudo trazendo a liturgia da palavra, dizendo que nos dias da sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Pense, que necessidade tinha ele de passar noites a fio nos montes, depois de uma missão exaustiva, que o sugava? Que necessidade tinha ele de fazer o que fez, de proceder como procedeu? Mas não esqueçamos que o caminho dele, a missão dele, passou por ela. A missão dele passou por ela. O que significa ser a mãe do rei? O que significa entrar no projeto de Deus? O que significa fazer parte do ser do Todo-Poderoso? Amados, como é? Padre Antônio Maria canta. Como não há cruz sem Cristo, e não há Cristo sem cruz, não há Jesus sem Maria, nem Maria sem Jesus. Observe isto, queridos. Os mistérios dolorosos fazem parte da nossa vida. A sexta-feira faz parte da nossa vida. O sábado faz parte da nossa vida. É missionário, mas o domingo também. A ressurreição também. Se o Calvário faz parte da nossa vida, o túmulo vazio também. A ressurreição também. O problema é que queremos apenas hoje a ressurreição. Queremos apenas o túmulo vazio. Queremos apenas a ascensão. Queremos apenas o dia. Inclusive tudo aquilo que acontece de errado na nossa vida, queremos chamar de escuridão, de negritude, de noite, de trevas. E nos esquecemos que a noite, ela também faz parte do dia. Ela também é necessária.
Os mistérios dolorosos fazem parte da nossa vida, tanto quanto os gloriosos, os luminosos, os gozosos. Sejamos coerentes com a história, com a vida, com o cotidiano. Não sejamos pessoas superficiais. Esse médico famoso que está aí, que todo mundo quer consultar com ele, que todo mundo quer fazer a cirurgia com ele, ele viveu os seus mistérios dolorosos. Mesmo se ele tiver nascido e ter sido de uma família abastada, para ele ser esse camarada que ele é hoje, famoso, inteirado, ele pagou um preço. Ele levou a sério o seu estudo. Mesmo sendo de uma família, ele não precisava de nada. Ele, ser médico para quê? Ser engenheiro, arquiteto, para quê? Eu tenho de tudo. Rapaz, vou viver a minha vida, vou curtir. Não, mas ele quis pagar o preço. Claro, para ele nada faltou. Ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Mas isso não subtrai o esforço, a luta que ele teve que enfrentar para passar nas provas, para fazer o seu TCC, a sua monografia, a sua tese. É assim em tudo. A mulher, antes de dar à luz, ela sente as dores, as contrações fortes. Depois, ela se alegra, porque deu à luz a um homem. Nossa Senhora viveu essa experiência das dores. Que Nossa Senhora das Lágrimas interceda por nós, ajude-nos a também nós dirigir neste período da nossa vida terrestre preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que é capaz de salvar-nos da morte, sobretudo da morte eterna. Porque esta morte aqui, temporal, biológica, física, ela não é nada. Ela é um processo necessário para a continuação da vida, para a eternidade. Então façamos súplicas, com clamor, com lágrimas, aquele que pode nos salvar da morte. Isso não é conversa que agrade muita gente. Bom, missionário, a gente já vive num sofrimento, a gente já vive numa labuta, a gente já vive numa situação tão desesperadora. Para eu ainda viver dirigindo súplicas com forte clamor e lágrimas, chorar mais do que tenho chorado, esse é o grande problema, queridos. Esse é o grande problema, porque muitas vezes estamos chorando de forma errada, estamos derramando as nossas lágrimas de forma errada, estamos batendo em portas erradas, estamos pedindo para pessoas erradas. Esse é o problema, e não queremos falar com aquele que pode nos livrar da morte. Ó, nos dias da sua vida terrestre, ele dirigiu preces e súplicas. Ele quem? Ele quem, queridos? Você está vendo que Jesus enfrentou? Satanás sobe
e diz: olha, tu estás vendo? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você já imaginou o insulto que Jesus enfrentou sendo dono de tudo? O que é que o demônio tinha? O que é que era dele para ele oferecer a Jesus? Tu não és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães e te alimenta. Tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. O que era o pináculo do templo? Ao lado de onde ele veio para esta terra? Para aqui habitar, para se fazer carne e habitar entre nós. Esses são os insultos que o inimigo se nos faz. Tu não és o Filho de Deus. E aí? Por quê? Está nessa. Fala aí para mim. Muda o teu quadro assim, olha, instantaneamente. Jesus podia. Ele disse, Jesus não respondeu ali para Satanás, fazendo a sua vontade. Jesus respondeu na prática. Acalma-te, mar. Acalma-te, mar. Vem para fora. Mulher, não chores. Multiplicação de pães, de peixes. Enfim, queridos, aprendamos a viver essa experiência. A experiência da dor. A experiência das lágrimas. A experiência do insulto, a experiência da humilhação, a experiência de bater em portas fechadas. No tempo da nossa vida terrestre, dirijamos preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que pode. Paremos de estar batendo em portas de quem não pode. Paremos. Pare de bater na porta do demônio. Pare, pelo amor de Deus. Vamos crescer, vamos crescer. Se nos calamos, as pedras clamam, e é o que estamos vendo. Deixe as pedras clamar, deixe as pedras falar. Deixe que elas berrem de todo jeito. Porque nós não queremos ser cristãos, essa é a verdade, queridos. Quando tivemos chance, e quando temos chance de fazer a coisa diferente, por causa de nós, o nome de Deus é blasfemado, é escandalizado, é ridicularizado, por causa de nós. E acabou, foi-se a glória. Mene, mene, tekel, farsim. A mão de Deus escrevendo na parede do palácio de Belsazar. Pesado foste na balança e achado em falta. Cortado foi o teu reino. Acabou. Nabucodonosor tem que passar 7 anos como um animal. Por quê? Até que tu reconheças que o céu existe, que há um Todo-Poderoso acima de ti. Tu não és o tal. Meu irmão amado, meu irmão querido, o Deus que tirou o povo de Israel, tente entender essa salada que estou fazendo, com informações, com exemplos. O Deus que tirou o povo de Israel do Egito, não impediu que esse povo fosse para o cativeiro Babilônia, 7 vezes pior que lá no Egito.
Estamos derramando as nossas lágrimas para quem? Nos pés de quem, queridos? De quem não tem compromisso com Deus? De quem já decidiu? Deus pode mudar? Pode. Deus pode mudar estruturas e situações? Pode. Então entra no teu quarto e fecha a tua porta. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. E fala com o teu Pai que está nos céus. Nós temos onde fazer orações. Saibamos derramar as nossas lágrimas. Saibamos dirigir preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que é capaz de salvar-nos da morte. Saibamos. Não é propaganda. Não é propaganda. Isso não muda nada, queridos. Isso não muda nada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Nossa Senhora das Lágrimas, essa mulher do silêncio, essa mulher da intimidade, interceda por nós. Que ela ajude-nos. Que ela ajude-nos a, no meio das nossas lágrimas, ficarmos de pé, junto à cruz do nosso Filho. Esse é o grande problema. Aprendamos a ficar de pé, junto à cruz do nosso Filho. Aprendamos a ficar de pé, junto à cruz. Ela ficou. Ela permaneceu. Ela não negou a sua fé. Desde a encarnação até o suplício da cruz, ela esteve unida ao seu Filho. É essa fé que tem valor. É essa fé que opera milagres. É essa fé que testemunha se a nossa casa foi construída sobre a rocha ou sobre a areia. É essa fé que diz para o mundo se temos ou se não temos a Deus. Se estamos ou não com Ele. Se somos ou não cristãos. Não são palavras, não são teorias, não são discursos. Que pela intercessão dela, continue a derramar-se sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.